Ao contrário da longa ideia de que as memórias são estáticas e fixas, estudos recentes mostraram que as memórias são bastante dinâmicas e maleáveis. Isso quer dizer que podes mudá-la e retirar a carga negativa associada. E é exatamente isso que eu te vou mostrar hoje no episódio da Hora de Transformar. Então, fica por aqui e aprenda a aplicar os 4 passos do meta-padrão. Olá, meu nome é Nuno Pereira. Não sei se sabes, mas quando uma memória é recuperada, reativada, isto é, quando te lembras de algo, torna-se instável por um período de tempo, com as novas informações misturando-se e modificando a representação existente, antes de voltar a ser reconsolidada, para retornar à memória de longo prazo. E à luz desta descoberta, do dinamismo e da maleabilidade das memórias, que dão o nome de neuroplasticidade, a memória agora é vista como sendo em grande parte reconstrutiva, ao invés de uma simples reprodução de informações armazenadas, como se estivesse num computador. Então, o processo de 4 passos, que segue o que o John Overdorf chama de o meta-padrão da mudança, é o padrão subjacente a quase todos os trabalhos de mudança de mentalidade. O meta-padrão segue os passos necessários para a reconsolidação da memória, e são apenas 4 passos. Então, passo 1. Associar ao estado de problema, que pode ser medo, ansiedade, seja qual for. Acedes ao estado do problema para podermos ver com o que é que ele se parece, bem como encontrar o gatilho que faz com que o padrão seja automático. O primeiro passo, portanto, é o mais importante do que pensas, porque se não encontrarmos o gatilho, não teremos onde colar os recursos copiados, ok? Por vezes o gatilho pode ser o diálogo interno da própria pessoa e podem haver vários gatilhos, pelo que neste caso deves focar numa situação específica e depois repetes o processo para as outras situações. Outra razão para o primeiro passo ser fundamental é que trazes para o corpo as sensações associadas ao estado do problema. E desta forma, ao testares o trabalho da mudança no final, saberás o que não irás querer ver. Ao te associares ao problema, também estarás a ativar a rede neural relevante conectada a essa memória. Então, como as lembranças são maleáveis, temos a oportunidade de mudar os aspectos emocionais de cada vez que eles são recordados. No passo 2, é o passo da dissociação. A dissociação é o padrão que interrompe e afeta as ferramentas de regulação de forma a sair dos estados emocionais indesejados. Há quem diga que uma emoção leva 90 segundos a dissipar-se, se não for retroalimentada pelo pensamento. Ela pode ser feita de diversas formas e quanto mais criativos e envolventes os métodos, mais atenção o cérebro dará ao processo da mudança, pois ele gosta de novidade. A dissociação é como remover a emoção da memória e entrar num estado neutro. Eis algumas formas simples que podes fazer a dissociação. Basta dizeres para, dizer o teu número de telemóvel de trás para a frente, cantarolar um refrão de uma canção, mudar de posição ou abanar o corpo, pensar numa coisa que gostas de fazer ou perguntar-te o que é que pode ser tranquilidade dentro desta ansiedade e que nunca tinhas reparado. Passo 3. Associar ao estado do recurso. O terceiro passo é aceder a um estado de recursos imaginando como te queres sentir naquela situação. Não é para dizeres eu simplesmente não quero sentir-me assim ou não quero sentir-me ansioso, nem apenas dizer como te queres sentir, mas sim vivenciar o momento em que te sentiste dessa forma que te queres sentir. Talvez bem relaxado numa praia, sentindo um grande à vontade, em boa companhia, um sentimento de paz e união ao estar entretido a fazer um hobby ou a brincar com um animal de estimação. Ou se não te lembrares de nenhum, cria um que gostes. O importante é que escolhas um momento realmente prazeroso, que traga a sensação de que gostarias de ter em vez do estado de problema, seja paz, tranquilidade, coragem, amor, entusiasmo. Escolhe um e vê o que é que estavas a fazer, onde estavas, o que ouvias ou falavas e especialmente como te sentias. O objetivo é experimentar essas boas sensações como se estivesses lá agora e tornar esse estado de recurso mais forte do que o estado de problema. Então, por fim, o passo 4, que é trazer o recurso para o problema, copiar e colar. Neste passo, trazemos repetidamente o recurso para o gatilho do problema, de forma a transformá-lo, ligando os estados emocionais positivos a essas situações. Então, enquanto estás a sentir aquelas boas sensações, de um estado de calma, de confiança ou qualquer outro estado positivo, vais pensar na situação que dispara a ansiedade ou outra sensação desagradável. Para recondicionar a mente, vamos repetir este processo umas 5 vezes
e no final imaginar uma situação futura onde estás diante de uma situação que antes te causava aquele sentimento e observar como agora te sentes ou te comportas de uma forma diferente. Ok, agora que já sabes como fazer, vamos então colocar na prática. Podes fechar os olhos para te ajudar a concentrar e a trazer a atenção agora para este momento. Então, vamos começar pelo passo 1. O que é que tu queres mudar? Numa escala de 1 a 10, como classificas essa sensação? Onde é que sentes essa sensação no teu corpo? Percebe agora. Tem algum movimento? Em que zona é que ela está? Podes aumentá-la a um ponto? Por exemplo, se estava em 7, aumentar para 8. Então agora segue-me. Quando foi a última vez a situação específica em que sentiste isso? Imagina-te lá agora. Como é que sabes? O que é que está a acontecer? O que é que estava a acontecer exatamente antes de disputar essa sensação? E agora, para! Move-te, abana o corpo, levanta-te se estavas sentada. E agora pergunta-te, o que é que pode ser tranquilidade dentro desta ansiedade e que nunca tinhas reparado? Pensa nisso. Muito bem, vamos agora ao passo 3. Como é que tu te queres sentir? Se tivesses mais confiança, ou serenidade, ou coragem, como é que seria isso para ti? Como te ajudaria nesta situação? E quando sentes isso, onde está essa sensação no teu corpo? Percebe? Vê-te numa situação em que tu estás a sentir isso. Pode ter sido no passado recente, há mais tempo, qualquer situação. Percebe? Isso é como o quê? Lembra-te de uma pessoa que já é como tu queres ser e vê-te agir como ela nessa situação. Aumenta agora essa sensação no corpo. Se é algo que gira, aumenta-lhe a velocidade. Se é algo que percorre o corpo, faz com que aumente essa sensação mais rápido. E agora, enquanto estás a sentir essas boas sensações, pensa na tua situação, o teu problema. O que é que tu notas? Quando estás a sentir-te bem com esse recurso que tu escolheste, imagina-te agora naquela situação. Como é que te sentes agora? Como é que essa situação é diferente agora? E vamos repetir este processo para automatizar essa rede neural. Então, enquanto estás a sentir essas boas sensações de um estado de calma ou de confiança ou qualquer outro estado positivo, vê-te naquela situação, trazendo isso de forma naturalmente, com sucesso. E volta a trazer à tona aquela sensação positiva, vendo, ouvindo, sentindo aquelas boas sensações. E agora imagina outros exemplos de quando, no passado, podes ter tido o problema. E novamente, vivencia essas boas sensações, trazendo à memória esse ou outro momento em que te sentiste muito bem. Traz isso bem presente. Isso. E traz agora de volta aquela situação do passado que te causava ansiedade e percebe como está diferente. E uma vez mais, recorda um momento onde te sentiste em controle, em paz, em serenidade. Vê o que estava a acontecer, ouve o que estavas a ouvir ou a dizer e sente essas boas sensações no teu corpo. Faz com que isso aumente. Traz à memória um desses eventos do passado que te incomodavam e observa como está diferente agora. Imagina agora um momento futuro, talvez mais logo, amanhã ou daqui a uns dias, onde estás diante de uma situação que antes te causava aquele sentimento. Como é que te sentes agora? E quando estiveres pronto, podes então abrir os olhos e voltar a tua atenção para o aqui e agora. E aí, como é que foi a tua experiência? Comenta aqui abaixo que eu gostava de saber. Se gostaste e queres ver mais, ajuda-me a sinalizar no YouTube que este é um conteúdo relevante, colocando o like e subscrevendo o meu canal. Então até ao próximo episódio, um abraço cheio de energia. Tchau!